Bom, boa tarde a todos e todas da disciplina de Geografia Política. Como dito, essa é uma aula, enfim, gravada, estou gravando agora, vou passar para vocês, referente ao dia 23 de dezembro, que eu não poderei estar de maneira síncrona, mas nada impede que eu grave, passo para vocês, e vocês analisem o conteúdo, e isso tenha o valor da aula que seria organizada para o dia 23. Tanto a aula do dia 23, sendo gravada hoje, 17 de dezembro de 2020. Eu vou tentar ser bem breve, bem objetivo, para apontar as questões mais importantes, de modo que vocês não se cansem em ver esse vídeo. Então, já vou passar para a minha apresentação. E, bom, se surgirem questões, no nosso primeiro encontro da primeira semana de janeiro, a gente pode dialogar um pouco sobre as questões que eventualmente surgirem. Então, aqui eu estou... eu vou maximizar a minha apresentação. Bom, não sei, como eu estou sozinho aqui, não sei se passa a minha apresentação. Em todo caso, se o que está gravando é só a minha imagem, depois eu vou passar a apresentação e vocês farão uma associação. Bom, é a primeira vez que eu faço isso, tá? Então, vamos lá. Bom, a gente vai fazer a aula de hoje uma relação entre geografia política e geopolítica a partir de dois pilares. Em que momento e quais os aspectos que elas se separam, que elas se distinguem, e em que aspectos, em que considerações elas se aproximam, tá? E a questão que vai nortear esse trabalho é analisar os elementos centrais que sinalizam distinções e complementaridades entre ambas, e o ponto temporal é do final do século XIX, quando a geografia e suas diversas áreas, subcampos, como é o caso da geografia política, seria um deles, se constitui quanto ciência até os dias atuais. Em seguida, demarcar distinções e complementaridades a partir de alguns exemplos, e, obviamente, que as aulas que nós teremos, que já tivemos e que teremos, têm o objetivo justamente de também fazer essas demarcações. A abordagem que eu trago é histórico-geográfica, e a frase que define tanto a distinção quanto a semelhança de ambas é que cada distinção e semelhança é fruto do seu tempo. Vocês verão o que eu quero dizer com isso. Bom, para estabelecer essa relação entre semelhanças e diferenças, eu optei por fazer uma periodização, tá? Então, nós começamos aqui em 1897, quando a geografia torna-se um campo científico do conhecimento, com duas obras do alemão Friedrich Ratzel, uma delas chamada Geografia Política, e que é a base para, uma das bases para a nossa leitura. Em seguida, nós temos uma marcação de 1945, que é o fim da Segunda Guerra Mundial, em seguida 76 e 89 e 91. Aqui, do final do século XIX até 45, nós temos como contexto que imprime comportamentos teóricos, metodológicos e práticos à geografia política e à geopolítica, o imperialismo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Daí
isso tudo vai influenciar esse momento conturbado que foi a geografia política e a geopolítica. Em seguida, nós temos o momento de 45 a 89, marcado pela Guerra Fria, né, a disputa do capitalismo com o socialismo real, ameaça nuclear, corrida armamentista, as fronteiras de contenção, mas que em algum momento se tornam de cooperação, primeiro com Benelux, né, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Em seguida, o estabelecimento inicial da Comunidade Europeia, e assim ela foi se desenvolvendo. Também é importante aqui a distribuição do voto nas eleições, a divisão territorial e os arranjos políticos são elementos que foram sendo pensados ou por ambas, ou pela geografia política, algumas, ou pela geopolítica. E no momento atual, a gente pode defini-las a partir da multipolaridade, multidimensionada, a multidimensionalidade do poder, melhor dizendo, democracia, direitos humanos, ordem ambiental, são temas que ambas, a geografia política e a geopolítica, debatem hoje em dia, tá? Aqui nós temos, em 1897, a Gênese da Geografia Política Moderna, com Ratzel, né? E aqui ele cria uma expressão que é uma das expressões mais importantes da geografia política, que é a política territorial. Toda política pública, ela tem, direta ou indiretamente, uma base territorial. A construção de uma escola, a pavimentação de uma rodovia, a abertura, a pavimentação de uma rodovia, a expansão de uma cidade, a construção de hospitais. Então, tudo isso tem base territorial. Então, o Ratzel estabelece elementos centrais para pensar a política territorial. Não esqueçam dessa palavra, política territorial. É a expressão central para se pensar a geografia política. Além disso, um dos elementos centrais que foram desenvolvidos, né, desde essa época, e que percorre toda a história da geografia política, é o estudo das fronteiras, a diferenciação das fronteiras, a forma como elas se organizam, fronteira natural, fronteira artificial. Então, a base vem dessa época. Então, esses dois elementos, via de regra, são elementos centrais da leitura da geografia política. Em 1905, um sueco chamado Rudolf Kjellin, ele cunha o termo geopolítica. Geopolítica, ele cunhou vários termos, pensando em uma leitura que fosse agradável, fosse de fácil sonoridade. Ele era um jurista, então ele criou, por exemplo, demopolítica, e criou vários termos, dentre os quais ele cria o termo geopolítica. Só que a geopolítica, como nós conhecemos, que é uma ação com o intuito de receber, de ganhar ou espaço físico, ou ganhar hoje, por exemplo, zonas de influência, isso existe há muito tempo. Se a gente pegar, por exemplo, as grandes navegações, se a gente pegar a expansão de Roma, se a gente pegar as grandes guerras, se a gente for ver, por exemplo, o filme que eu coloquei como ponto central dessa aula, que é a Arte da Guerra, você verá que a estratégia ela remonta séculos antes de Cristo. E essas estratégias elas são a base para se ler geopoliticamente o mundo, tá? Bom, o poderio militar das grandes potências e, nesse caso, espaço é poder. Espaço é poder é uma expressão que serve tanto para a geografia política quanto para a geopolítica, tá? Só que se evidencia um peso muito maior na geopolítica. Por quê? Na geografia política, você procura entender esses arranjos políticos do espaço a partir de uma leitura daquilo que já se passaram, daquilo que já foi consolidado. Nos exemplos que eu vou mostrar,
vocês verão com clareza o que eu quero dizer. Já a geopolítica, você vê o seguinte, espaço é poder foi um termo cunhado muito associado à biologia darwinista, à biologia de Spencer, que pressupunha que via o Estado como organismo vivo, e tal como as espécies naturais, os peixes, as aves, enfim, os anfíbios, os répteis, todos os seres competem por espaço e passam por um processo chamado de seleção natural das espécies. Isso significa que... só um minuto, deixa eu só ver aqui uma coisa. Isso significa que o espaço é poder, ou seja, toda grande ocupação de territórios, de espaços, fazem com que você tenha, tal como os organismos vivos, nutrientes para que seu Estado permaneça forte. O que é um nutriente do Estado? Mercado consumidor, força de trabalho, recursos naturais. E aí você quer associar isso ao contexto que nós falamos, que é esse da primeira periodização. Nesse contexto, eu coloquei para vocês que a gente pode pensar não, foi um contexto marcado pelo imperialismo e pelas duas grandes guerras. E o que é que esses três elementos históricos, eles pressupunham anexação territorial. Daí a geopolítica ter ficado muito famosa nesse período. E, portanto, é um momento em que há uma confusão entre geografia política e geopolítica, mas eu tendo a dizer para vocês que o termo popular, famoso, era geopolítica, mas pouco se fazia de geografia política. Então, há uma certa confluência dos saberes, certo? Bom, aí é criado na Alemanha uma revista de geopolítica, né? Geopolítica, por um alemão chamado Karl Hauptschoffer, que é considerado um dos mais populares da geopolítica alemã e da geopolítica mundial desse período. E aí nós podemos pensar a diferença seguinte: a geopolítica era dinâmica, porque a todo momento você poderia pensar em elementos importantes para a leitura do espaço, e a geografia política era estática, porque os elementos que ela trabalhava, os elementos, até hoje, são elementos daquilo que já se passou, daquilo que, portanto, é estático, que você lê a partir dos elementos que já estão consolidados, né? O crescimento da população, a abertura de ferrovias, de rodovias, o impacto que isso gerou, tudo isso é lei cientificamente passada. A geopolítica não é uma leitura, é uma leitura científica a partir do momento que você, para lançar suas projeções, você tem que recorrer a tudo aquilo que já fora feito, tudo aquilo que já fora vivido, para você estabelecer nexos com o futuro. Aí, de 45 a 91, há uma grande separação. Com a perda da Alemanha, do nazismo e tal, na Segunda Guerra Mundial, o termo geopolítica ficou muito associado ao Holocausto, à matança, ao nazismo, né? A maneira nazista de gestão territorial. Então, houve um certo enfraquecimento na geopolítica, um total enfraquecimento da geopolítica e, ao mesmo tempo, da geografia política, mesmo que ela não tenha tido força até então.
Aqui, a geopolítica passou a ser pensada como biológica e a geografia política científica, mas lá atrás também já era. Aqui, em 76, há a publicação de uma importante revista francesa. Até hoje, essa revista ainda é publicada. Tive o prazer de conhecer esse geógrafo, que se chama Yves Lacoste, que é vivo até hoje, que criou essa revista para difundir ideias geopolíticas. E ela marca uma mudança de percepção sobre esse conhecimento que até então era associado ao nazismo. Desde 76, com as publicações da revista Herodot, você tem um interesse maior pela geopolítica. Né? Aqui a geopolítica passa a ser um campo interdisciplinar vista como tal, e a geografia política uma disciplina com preocupações próprias. Essas preocupações, na verdade, sempre existiram, na verdade. Só que, por exemplo, a questão do voto, que surge nesse momento, a questão dos direitos humanos, que começa a surgir nesse momento, a questão ambiental, que começa a ganhar força. Então, são elementos em que você olha politicamente a partir de uma leitura espacial, que é a geografia política. E de 89, 91 em diante, continua uma certa confusão entre os termos. Até hoje, quando algum intelectual vai escrever algum livro teórico sobre geografia política, ele tem em algum momento que fazer a distinção de geografia política para a geopolítica, porque ainda há essa necessidade. Enfim, eu não entendo por que ainda há essa necessidade, mas ainda é feito como tal, de se marcar a diferença de uma para a outra. Portanto, aqui, gente, esse foi o momento mais relevante do auge, do início da nossa periodização, ao declínio no período seguinte. Aqui você vê aproximação, separação, reaproximação. E aqui a maneira como a gente poderia definir ambas: a geopolítica dinâmica, a geografia política estática, a geopolítica ideológica, a geografia política científica, geopolítica campo interdisciplinar, a primeira vez que é vista como tal, como uma ciência interdisciplinar, desde ali da Herodot, e a geografia política como uma disciplina com preocupações próprias, que sempre fora dessa maneira. O espaço vital é uma ideia que é aquela que é associada à ideia do espaço é poder. Então, aqui é uma imagem do Hitler com o Karl Haushofer, e o Hitler observando o território, com o Haushofer dizendo, vai, ocupa, porque a ocupação territorial é vital, porque o espaço, a anexação, ela é vital para o desenvolvimento de um Estado, pensando como um organismo vivo, como um organismo que precisa se alimentar, que esse território se alimentaria da aquisição de novos territórios para a anexação de novos mercados consumidores, a ampliação da força de trabalho, ampliação de recursos naturais. Bom, aqui, o Estado que não expande está fadado a morrer. A ideia, expande, acho que está errado, deveria ser com ela, eu acho. Está fadado a morrer. Todo Estado possui seu espaço vital, aquele que não o ocupa está fadado a desaparecer. A perda do território com o país é o início do fim. A relação entre os Estados é semelhante daqueles existentes na natureza, ou seja, prevalece o mais apto a ideia do darwinismo social. Bom, uma distinção entre geografia política e geopolítica feita por Becoise. Ele disse que a geopolítica ela é parte da ciência política, enquanto a geografia faz parte da geografia política, faz parte aqui da geografia humana. Tá? Exemplos. Isso aqui é o mapa, o Ricardo ele apresentou esse mapa,
mostra a criação dos novos estados, ele fez uma leitura da geografia política através do federalismo, só que a gente pode pensar na formação de novas oligarquias e como isso vai representar novos tratos de poder. E aí eu já estou lendo geopoliticamente. Falar de um novo federalismo, dos indicadores que isso traz, é a geografia política. Falar das implicações ideológicas, de projeções de poder para o futuro, é ler geopoliticamente. Bom, aqui a relação Brasil-França, bom, não vou entrar mais nesse mérito. A ISA, né? E aqui exemplos de como pensar. A ISA é a integração sul-americana, que tem vários pontos nodais de conexão na América do Sul. Então, isso é um exemplo de como ler geopoliticamente o espaço. Bom, eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, deixa eu só abrir tudo isso aqui. Assim, o que vocês têm que entender? A geografia política é uma disciplina que tem método, que tem pressupostos para trabalhar. Isso é uma coisa. A geopolítica é um conhecimento interdisciplinar em que eu pego parte da ciência política, da leitura, os autores, o método da ciência política, pego do direito, pego das relações internacionais, pego da geografia, e junto tudo e passo a ter uma abordagem sobre um dado tema. Vou dar um exemplo. Exemplos atuais. Para o Bolsonaro, nosso presidente, com muita tristeza, mas para ele se eleger em 2022, ele vai ter que mexer peças no xadrez. E, dependendo das peças que ele mexa, ele vai ter sucesso ou não. Isso é pensar geopoliticamente. A maneira como os povos indígenas se organizam como resistência para não perder direitos, garantias e ampliá-los é pensar geopoliticamente. Mas se eu pensar, por exemplo, qual foi a distribuição do voto no Amapá nessas eleições? Onde o PSB ganhou, onde o PDT ganhou, etc, etc. Eu estou fazendo uma leitura política a partir da geografia política, porque o que a geografia política pressupõe? Uma leitura política espacial. Significa que eu estou olhando os elementos de maneira organizadas no espaço. Vamos pensar outro exemplo de geografia política em caráter nacional. Constrói-se a pavimentação da BR-156. Eu posso ler a pavimentação da BR a partir de uma leitura da política territorial, das implicações para a reorganização do povo, para a maneira como a conexão vai facilitar, a pavimentação vai facilitar a conexão entre Macapá e Oiapoque e que efeitos territoriais isso terá. Então, isso é ler a partir da lente da geografia política. Eu sei que não é fácil, mas eu espero que vocês tenham em mente esses elementos. Dentro da geopolítica, nós temos teorias geopolíticas que vocês lerão para fazer o fechamento. Essas teorias geopolíticas, existem algumas clássicas. A teoria, por exemplo, do inglês Halford Mackinder, que, dentre todos, é o único que era geógrafo, ele criou a teoria do Heartland, que aquele que ocupasse o coração do mundo, que seria a Rússia, deteria as condições para dominar o planeta. Tem um americano, um almirante da Força Naval Americana, que se chama... como é que é o nome dele? Alfred Marham. O Marham, ele criou uma teoria que, ao invés de ocupar o coração da Terra, a massa territorial, ele viu que o que era importante você observar na ocupação eram os mares, que é a maior parte do planeta, e que é o que faz a conexão, os oceanos, né, entre pontos comerciais muito importantes nos 5 continentes. Então, ele disse que os americanos, ele era um almirante americano, deveriam ser os protagonistas no domínio dos mares. Ele criou o poder marítimo.
que é diferente de poder naval. O poder naval é um poder bélico. O poder marítimo é um poder de, além de bélico, é um poder comercial sobre as rotas fluvio-marítimas. Foi ele que pensou na criação do Canal do Panamá para dar uma ligação dos Estados Unidos entre uma costa e outra pelo mar, né, através dos oceanos. Então, esse é o Alfred Mahan. E você tem uma outra teoria, são 3 teorias clássicas. A teoria das pan-regiões. Quando os alemães, através do Hauptschiffer, verificou que o mundo ele já estava dividido na coreárea, pelo menos em teoria, e a partir dos mares, ele criou a teoria das pan-regiões, dividindo o mundo não em latitudes, mas em longitude. Então, ele dividiu o planeta dessa maneira, em longitude, de modo que a França seria a preponderante em uma dessas pan-regiões. Tinha a pan-região americana, a pan-região europeia, a pan-região africana, a pan-região asiática. Então, são teorias geopolíticas, ou seja, são projeções de poder a partir de uma leitura espacial. Então, eu finalizo por aqui, espero que vocês tenham podido entender um pouco dessa diferença e dessas semelhanças entre geografia política e geopolítica, e espero que isso sirva para vocês conseguirem se formar de uma maneira mais eficiente no curso de Relações Internacionais. Por último, gostaria de destacar algo que não posso esquecer, é que a geografia política é a que mais se aproxima das relações internacionais na geografia, porque está preocupada com a política, com a organização do espaço político. Daí nós lemos a política interna e a política externa. Daí essa aproximação desse conhecimento, a necessidade de vocês entenderem, ler o espaço mundial, também pela ótica da geografia. O Napoleão Bonaparte ele criou uma frase na época do expansionismo francês, que é clássica para você pensar a importância da geografia política. Ele disse assim, que a política dos estados está em sua geografia, está na maneira como cada estado se organiza geograficamente. Mas não é só a organização territorial do país, a localização geográfica, mas sim a maneira como esse país se conecta com os demais países, como é que ele interage, como é que ele se comunica. Então, a política dos estados está em sua geografia. E com essa frase, eu finalizo aí essa nossa aula. Espero que vocês tenham, enfim, entendido bem, e fica aí, o vídeo vai ficar gravado para vocês assistirem depois, tá? Então, é isso, finalizar aqui.